vídeo eu vou te contar todas as dicas que me fizeram aprender matemática do zero e sair da escola pública até as minhas aprovações na UFRJ. Oi pessoal, o meu nome é Liliane Freitas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A matemática é normalmente a matéria que a maioria de nós tem dificuldade. Seja porque a gente não teve um ensino muito bom desde cedo, ou seja porque realmente a matemática é meio complicada. Mas quando a gente chega no Enem, a gente vê que realmente precisa aprender matemática, não tem como fugir. A matemática é uma das matérias mais importantes no Enem, eu já falei pra vocês em vários vídeos aqui do canal, e a gente precisa aprender ela. E o que eu fiz? Eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida. Eu só estudei em escola particular no meu último ano do ensino médio e eu precisei aprender matemática de uma vez por todas, porque eu tive um ensino muito defasado na escola pública e eu sei que pode ser o caso da maioria de vocês. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te dar todas as dicas que me fizeram ir do zero, aprender matemática de vez e conseguir passar em cursos de engenharia civil, ciência da computação, que são cursos que realmente precisam da matemática. E eu tenho certeza que depois dessas dicas vocês vão realmente conseguir aprender. A primeira dica é: comece estudando a matemática básica. Pessoal, já falei pra vocês aqui em vários vídeos também, mas a prova de matemática do Enem é composta de 40% de matemática básica. Então, se você estudar matemática básica, você já garante aí mais ou menos 40% da prova. Isso é questão demais, pessoal. Isso ajuda muito. Vocês sabem o quanto cada questão é preciosa no Enem. Além disso, os outros 60% da prova, você vai precisar saber matemática básica para resolver. Você vai precisar realizar contas, fazer operações ali, e você vai precisar saber usar a matemática básica. Grande parte da nossa dificuldade está em não saber a matemática básica. Muitas vezes a gente negligencia, a gente fala: eu já sei isso, já sei somar, subtrair, dividir, fração, já sei tudo isso. Mas, pessoal, muitas vezes a gente tem algumas dúvidas que não foi sanada no nosso estudo e a gente não sabe. Então, comece. Tenha a humildade de começar pela matemática básica. Foi o que eu fiz e acreditem, isso fez toda a diferença pra mim. Eu aprendi muita coisa, eu consegui ver a matemática de outra forma. Eu tenho certeza que isso vai fazer grande diferença pra vocês também. A segunda dica é: não passe para o próximo assunto da matemática se você não aprendeu muito bem o anterior. Eu sei, pessoal, que na correria do vestibular a gente quer passar o mais rápido possível para os próximos assuntos e evoluindo, mas acredite, não vale a pena passar para o próximo assunto se você não dominou ainda o anterior. A matemática tem muitos assuntos que dependem um do outro, que um é interligado com o outro. Então, se você não aprende bem o anterior, você vai ter dificuldade no seguinte. Você não vai entender o porquê. Você vai falar: nossa, eu não consigo aprender, mas você não sabe que por causa que você pulou aquele assunto, você passou rápido, é por isso que você não consegue aprender aquele próximo. Então, mesmo que a gente fique nesse desespero, nessa ansiedade de aprender o mais rápido possível, foque em aprender bem. Isso é essencial. Foque em aprender bem os assuntos e aprender direito, em realmente aprender. Não me entenda mal, eu não estou falando que você tem que passar horas, dias em um assunto só e não evoluir, ficar dias lá travado. Não é isso. Só se certifique que você acha que está dominando aquele assunto para você passar pro próximo. Se você ainda fica assim: eu não tô muito confiante, faz mais exercícios, vê mais videoaulas, porque isso pode ajudar você no futuro em aprender outros assuntos, tá bom? Um exemplo muito legal disso, de aprender um assunto e depois o outro, é, por exemplo, equação de primeiro grau e equação de segundo grau. Não tem como você aprender equação de segundo grau sem aprender antes a equação de primeiro grau. É um pré-requisito uma para outra, sabe? Então, aprenda bem equação de primeiro grau, por exemplo, para depois você aprender equação de segundo grau e saber fazer realmente tudo. Então, por isso que é muito importante você aprender as coisas de forma sequencial e de forma correta mesmo. Você se dedicar, saber realmente que você tá conseguindo aprender aquilo tudo. E a terceira dica é: dê prioridade para os exercícios e faça muitos exercícios. Pessoal, quem nunca assistiu uma aula e quando foi para os exercícios acabou não sabendo fazer, não conseguia sair do zero? Isso acontece muito porque a matemática é prática. Não adianta a gente ver a teoria, ver a videoaula e não fazer exercícios, não praticar. A gente só aprende matemática praticando. E não adianta só ver também vídeos de pessoas resolvendo questões. A gente precisa ver esse tipo de vídeo também e também praticar. Se dediquem nos exercícios, isso é muito
importante. Por meio dos exercícios que você vai ver onde você tá com dificuldade ainda, o que você realmente já aprendeu, o que você precisa estudar mais. Então, exercício é um ótimo identificador ali do que você precisa fazer para sua aprovação mesmo. E eu sei que é chato, eu sei que é doloroso errar um exercício, mas é preciso. A gente precisa errar pra gente consertar e conseguir a nossa aprovação. E se você tá gostando das dicas, deixa seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal. Então vamos para as próximas dicas. A quarta dica é: faça muitas questões e provas antigas de Enems anteriores. Pessoal, é muito importante você conhecer a prova do Enem, saber como são as questões de matemática. Isso é essencial. Em qualquer prova que você for fazer, a minha maior dica para você é: conheça as questões dessa prova. Você precisa conhecer o que você vai fazer, você precisa conhecer qual é o seu desafio, sabe? Então você precisa conhecer como são as questões, como é cobrado, como são os textos das questões, como são as respostas, é múltipla escolha, é discursiva, como é? Você precisa conhecer isso. E outro motivo para você fazer provas antigas é porque o Enem tem muitas questões que se repetem todos os anos. Muitas vezes só muda os dados, só muda a historinha, mas o jeito de fazer é igual. Então é muito importante você fazer prova antiga, porque isso vai fazer com que você entenda como fazer algumas questões e saiba que todo ano vai cair aquele tipo de questão. Por exemplo, a gente sabe que todo ano vai cair uma questão de escala, a gente sabe que sempre vai cair uma questão de análise combinatória. Então é importante você ver as provas para você entender isso tudo. É muito importante ver prova antiga, fazer exercícios, e isso é essencial. A quinta dica é: se você está aprendendo a matéria pela primeira vez, se você está vendo aquele assunto pela primeira vez, não faça direto as questões do Enem. Por quê? Porque as questões do Enem são contextualizadas, tem uma história, tem todo um contexto ali, e se você for fazer isso, você pode acabar errando. São um pouco mais difíceis mesmo. Você precisa interpretar para entender o que a questão quer. E você vai acabar se frustrando. Então, o que eu indico é: aprender um assunto, estudar a teoria de um assunto, viu uma videoaula, faça exercícios de fixação, que são exercícios mais diretos, assim, resolva tal, e a conta para você resolver. Depois de você fazer muitos exercícios assim, de resolva tal, resolva tal, resolva tal, e aprender como resolver aquele passo a passo, aí sim você vai para questões contextualizadas como a do Enem, que tem uma historinha, que tem uma interpretação, porque assim você vai ter aprendido o que realmente é a matéria e depois você vai conseguir aplicar isso na prova do Enem. Não adianta você chegar em questões como a do Enem se você nem aprendeu ainda a fazer as questões da matéria. Você vai chegar ali e você não vai entender nada, sabe? Você vai ficar muito frustrado. E isso era uma coisa que acontecia comigo. Muitas vezes eu ia direto para as provas do Enem e ficava frustrada. Eu falava: caramba, acabei de aprender o assunto e não consigo fazer a questão. Mas justamente porque a prova do Enem não é só resolver a questão, é interpretar. Você precisa entender o que a questão quer de você, entendeu? Então fazer questões de fixação antes de fazer as questões da prova do Enem é essencial, pessoal. A sexta dica é normal errar muitas questões. É realmente errando as questões que a gente vai parar de errar um dia. Pessoal, eu confesso pra vocês que eu mesma fui uma pessoa que me sentia muito mal quando eu errava as questões. Eu me sentia desestimulada, eu achava que eu nunca ia passar. Mas a gente precisa parar de pensar dessa forma. Quando eu comecei a pensar que os erros são justamente o que eu preciso consertar para conquistar a minha aprovação, foi quando as coisas começaram a mudar para mim. Foi quando eu comecei a ficar motivada para consertar aqueles erros. As questões que você erra hoje são para você consertar e na prova do Enem não errar. Então não faz sentido você ficar frustrado hoje. Claro, você não tem que agradecer por errar, mas você tem que ficar feliz que você está errando hoje e não na prova do Enem, sabe? Então é normal, você vai errar muitas questões. Principalmente se você é uma pessoa que tem muita dificuldade na matemática, você vai errar muitas questões. No início do estudo, você vai errar muito. Muitas vezes você vai errar boa parte da lista lá e tá tudo bem. O importante é você ver a resolução daquilo, aprender como fazer, refazer aquilo e sair dali melhor, sair dali realmente aprendendo, sabe? Esse é o essencial, a gente olhar o erro como uma oportunidade da gente aprender e conseguir fazer melhor na hora da prova, sabe? A sétima dica é: pessoal, se você tá há muito tempo tentando fazer uma questão
e você não consegue de jeito nenhum, você tá frustrado, tá decepcionado com aquilo, veja a resolução da questão. Não fique travado em uma questão porque você não consegue fazer ela. Acredite, isso não adianta nada. Eu sei que muitas pessoas falam por aí, não, você tem que ficar horas em cima de uma questão pra você aprender, não sei o que, não sei o que. Eu não acredito nisso. Você tá um tempão em cima da questão, não consegue fazer ela de jeito nenhum, veja a resolução da questão. Mas faça o seguinte, veja a resolução da questão, veja com muita atenção, depois tente refazer sozinho. Refaça aquela questão e veja se você acerta. Errou de novo? Veja a resolução de novo, até você conseguir refazer sozinho e acertar. Dessa forma, você vai garantir que você conseguiu fixar aquela resolução. E isso é muito importante, pessoal, porque tem questões da prova do Enem que a gente só aprende vendo alguém fazer. É sério, tinha uma questão, por exemplo, que era uma questão da caixa d'água. Eu sempre falo esse exemplo pra vocês. Que era uma questão da caixa d'água que caía no Enem, que ia fazendo uma vazão lá. E eu não fazia ideia como fazer aquela questão. Eu só aprendi a fazer aquela questão depois que eu vi um professor fazendo. Aí eu falei, é assim que se faz a questão. Porque tinha um passo a passo, assim, meio específico pra fazer. Então tem questões que você vai precisar ver a resolução de outra pessoa, sabe? É normal, acontece. Então não fica travado, não perca seu tempo, horas e horas em cima de uma questão, não fica frustrado. Não conseguiu por muito tempo, veja a resolução, refaça isso e bola pra frente. Vamos pra próxima questão. E a 8ª dica é, se você tem problemas em decorar as fórmulas, não consegue de jeito nenhum decorar as fórmulas, tente criar musiquinhas ou besteirinhas assim pra você decorar. O nosso cérebro consegue decorar muito mais fácil essas besteirinhas assim. Por exemplo, em trigonometria tem uma fórmula que a gente precisa decorar normalmente, que é o seno de A mais B. E tem uma musiquinha que é: minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Eu quase nunca lembrei dessa fórmula, mas eu sempre lembrei da musiquinha e eu sei como é o seno de A mais B. Então, tente procurar na internet, procura lá, música para a fórmula tal, e muitas vezes vai ter. Ou você mesmo cria alguma musiquinha ou uma besteirinha assim, que isso vai fazer você conseguir aprender muito mais fácil. Nosso cérebro consegue decorar uma bobeira assim 1000 vezes mais fácil do que uma fórmula. E pessoal, eu sei que tem muitas pessoas que não defendem isso, que acreditam que tem que decorar a fórmula direitinho, mas eu sinceramente acredito que tá ajudando você a aprender, tá sendo válido pra você, então eu acredito que é conhecimento válido, que você pode usar. Use, abuse, aproveite, que é isso mesmo. Pessoal, a 9ª dica é: faça os exercícios sem calculadora. Na prova do Enem a gente não pode usar calculadora, então é extremamente importante que você pratique fazer contas muito rápido. Pessoal, a prova do Enem são 90 questões em 5 horas, a prova de matemática e de natureza, né, que são juntas. Então, a prova do Enem é uma prova de velocidade. Você precisa aprender a fazer as questões rápido. E você só vai aprender a fazer as questões rápido fazendo muitas questões e praticando isso. E a melhor forma de praticar é não usar calculadora. Eu sei que tem pessoas que gostam de usar calculadora, eu sei que é muito cômodo, mas deixa pra usar calculadora na faculdade. Quando você estiver na faculdade, normalmente eles deixam a gente usar calculadora, mas nesse momento, no Enem, não use. Vai ser muito melhor pra você aprender a fazer as contas na mão, porque você vai conseguir aprender muito mais e fazer as contas muito mais rápido. Não adianta você saber fazer a questão se você não tem tempo pra resolver. Quem nunca fez a prova do Enem, chegou lá no final e não conseguia, não tinha tempo pra resolver as questões e teve que chutar. Se você consegue fazer as questões, né, mais rápido, você acaba não tendo que chutar tantas questões assim no final. Então, fazer a prova sem calculadora é essencial. Treinem muitas questões e treinem sem calculadora, pessoal. E a 10ª e última dica é: tente fazer as questões em pouco espaço e com caneta, porque é exatamente assim que você vai fazer na prova do Enem. Eu fiz isso e olha, fez toda a diferença pra mim. No meu segundo ano, eu fiz o Enem desde o meu primeiro ano do ensino médio. Eu fiz no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. No meu primeiro ano, eu fazia sempre as questões de lápis, de lapiseira e sempre apagava. A partir do meu segundo ano, eu comecei a fazer as questões de caneta. E, pessoal, isso fez toda a diferença pra mim. Por quê? Porque você aprende a rabiscar, a não ter medo de fazer a questão ali e acabar errando e rabiscar e puxar sede e fazer as coisas. E fazer as questões em tamanho menor é essencial, porque na prova do Enem você não tem espaço para desenvolver todo um raciocínio e fazer tudo bonitinho numa folha inteira. Não tem espaço para isso. A gente tem no máximo, sei lá, uma folha de rascunho que dão pra gente. Então é essencial você treinar a fazer em espaços pequenos. Pega uma folha, recorta ela em alguns pedaços e faz esses exercícios em espacinhos pequenos, porque isso vai ser essencial. Você precisa aprender a escrever pequenininho e escrever de forma concisa assim. No início pode ser difícil, eu confesso que no início eu também não conseguia, eu precisava
precisava ter as questões maiores, assim, mais detalhadas para aprender a fazer e raciocinar. Mas à medida que o tempo for passando, tenta diminuir o espaço, porque isso vai fazer toda a diferença para você. É muito importante você treinar. Como vai ser a prova do Enem? Porque você vai estar acostumado com aquilo, você já vai ter feito questões com caneta, então você vai estar acostumado a fazer questões com caneta, você vai estar acostumado a fazer questões em pouco espaço, então vai ser ótimo para você. E é isso, pessoal. Quanto mais cômodo, quanto mais acostumado você vai estar com a prova do Enem, com as questões, com tudo, mais tem chance de você se dar bem na prova. E isso faz toda a diferença. Então, pessoal, essas foram as dicas para você conseguir sair do zero e mandar muito bem em matemática do Enem. Eu espero que essas dicas sejam muito úteis para você. E se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal. E não esquece de se inscrever aqui embaixo para fazer parte dessa comunidade de estudos que a gente está criando por aqui e para receber mais vídeos de dicas de estudo e dicas sobre o Enem. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!